E aí, pessoas maravilhosas, hoje eu vou falar pra vocês de conhecimento. É o seguinte, ó, eu li esse livro maravilhoso aqui do John Bogle, que ele foi fundador do grupo Vanguard. Ele é um cara muito inteligente no mercado financeiro, foi, né? Deus o tenha, né? Do mercado financeiro. Ele ensinou muito aqui nesse livro aqui, ó, sobre fundos de investimento. Ele falou muito sobre diversificação de patrimônio e ele fala sobre as formas de como você pode obter taxas mínimas nos seus investimentos. Nesse livro, o John Bogle ele fala muito de como que você pode ter um ótimo desempenho, descrevendo as melhores estratégias para sua carteira. Ele fala muito sobre fundos de índice. Então, assim, se você não sabe muito sobre análise fundamentalista, onde você vai saber todos os dados das empresas, comece pelo simples. Comece por fundos de investimentos. Mas, um toque, comece por fundos onde você vê taxas pequenas, taxas baixas, entendeu? Tem muitos fundos que falam que as taxas são baixas, mas na verdade ali nas entrelinhas eles cobram altas taxas. Os investimentos que a gente faz, normalmente a gente pensa em 5, 7, 10 anos, 20 anos, na verdade, buy and hold, né? Então, quando você pensa nisso, você tem que realmente pensar no seu patrimônio daqui muitos anos. Eu penso nisso pelo fato de que daqui 20, 30 anos eu não vou ter a mesma performance que eu tenho tatuando. A gente tem que pensar lá na frente, pensar nos custos que você vai ter com fundos de investimento. Você pega o seu dinheiro, o seu patrimônio, abre sua conta na corretora e coloca o seu dinheiro em um fundo de investimento. Na verdade, você tem que olhar as métricas, né, do fundo, ver como que ele vai estar investindo o seu dinheiro, em quais ações ele vai estar investindo o seu dinheiro, porque o dinheiro é seu e você está colocando lá para eles mexerem com o seu dinheiro. Existe um gestor naquele fundo e ele vai estar trabalhando com o seu dinheiro. Então, no caso, você tem que saber tudo o que ele vai estar colocando o seu dinheiro, e o trabalho dessa pessoa exige custos. No caso, esse custo aí, você precisa saber se ele é um custo alto e ele vai te favorecer no longo prazo, ou se ele vai fazer com que você não receba tanto do seu patrimônio no longo prazo. Outra coisa que ele fala muito aqui nesse livro, né, é sobre o TIF, que é o Traditional Index Fund, que foi o primeiro fundo, né, os primeiros fundos de investimento que apareceram, né, lá nos Estados Unidos. Eles replicam o S&P 500, né, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aí você investe nesse fundo, aonde que é um fundo que ele dá muita rentabilidade para você, aonde ele também paga dividendos, além da valorização do fundo, né, no caso, porque ele replica o S&P, e automaticamente você ganha dessas duas formas. Dolarizado, bebê. Dolarizado. E aí, nesse caso, você ganha desses dois jeitos, ganha em dólar e fica feliz. Outra coisa é que, assim, você investindo em um fundo, né, que replica outras ações, né, no caso os TIFs, você vai estar investindo neles, e se acontecer dele cair automaticamente, no caso desse TIF que eu tô falando aqui, ele replica o S&P, automaticamente ele vai voltar a subir, entendeu? A volta dele é muito melhor, muito maior do que se você só investisse em ações. No caso, você investe em um fundo que você tem 500 ações. Consegue entender? Seria melhor você que está começando a investir em um TIF. No caso, você que está começando a investir, eu indicaria você começar a investir em um ETF. O livro também fala sobre ETF. Uma das coisas que ele fala muito aqui no livro é sobre as taxas dos ETFs. No caso, um ETF aqui no Brasil, ele não te paga dividendos
mensais, semestrais ou até anuais. A única coisa que ele vai fazer é ter a rentabilidade. Rentabilizou o ETF, rentabilizou seu patrimônio. Caiu o ETF, caiu seu patrimônio. No próprio livro mesmo, ele mostra gráficos, né, de grandes fundos que começaram pequenos, tiveram grandes picos, né, no caso, e depois voltaram a ser pequenos. Então, assim, você tem que olhar realmente as métricas dos fundos, saber quem são os gestores. Se um gestor está em tal fundo e ele está tendo um grande retorno, uma boa gestão, grandes outros fundos vão querer tirar ele daqui e contratar ele para os seus próprios fundos, para os seus outros fundos. Você tem sempre que saber se o gestor ainda está naquele fundo devido àquele bom desempenho. Se aquele gestor sair, pode acontecer de ter uma grande diferença aí e o fundo vinha despenca. Então tem sempre que estar ligado em quem está tendo a gestão, quais são as ações que o fundo investe, quais são as métricas, quais são as porcentagens cobradas dos fundos, tudo isso aí para que o seu patrimônio esteja bem protegido. Bom, aqui fica a minha recomendação para que você leia esse livro. E olha, de verdade, se você não gosta de ler e quer crescer na vida, de verdade, você só vai crescer se você ler. Não é vendo vídeo na internet só, não é fazendo só curso, mas o verdadeiro conhecimento está nos livros. Eu vou começar a ler um outro livro que ele se chama O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Aqui dentro tem algumas citações do Benjamin Graham, entendeu? E eu vou deixar para vocês uma frase maravilhosa aqui, que na verdade é do Benjamin Franklin, que ele fala assim, ó: um investimento em conhecimento sempre rende os melhores juros. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar no card aqui em cima aqui para vocês, ó, que eu falo sobre investir em você, entendeu? Então assim, ó, o maior investimento que você pode ter é em você mesmo. Investir em crescer, investir em entender sobre a vida, investir sobre no que você realmente quer, investir no seu propósito. Tenha sempre cautela no que você for fazer, um passo de cada vez, nada de querer abraçar o mundo. Se um homem esvazia sua carteira investindo em sua cabeça, nenhum homem consegue tirar aquilo dele. Então, assim, quanto mais você aprende, independente do que façam com você, o seu conhecimento para sempre é seu. A pessoa, ela nunca se torna pobre, tanto de espírito quanto de conhecimento, se ela estuda. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você ler, mais você vai crescer. O mundo tá aí para que a gente possa crescer, evoluir, levar conhecimento para as pessoas, ajudar nos propósitos das outras pessoas e fazer com que todo mundo cresça, todo mundo evolua. A gente tá aqui para um ajudar o outro e esse é o dom que o universo nos deu, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e foco na missão, velho.